Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta com mais informações e vamos falar, gente, sobre o STF. A caixa preta do STF está prestes a ser aberta. Estão tentando manter ela lacrada, fechada, mas está sendo fácil não, viu? Se inscreve no canal, compartilha, dá aquele joinha bacana, ajuda a gente aí, né? Aperta o sininho das notificações que a gente precisa muito da ajuda de vocês aí. Vamos à matéria. Ministros do STF são intocáveis, diz senador que quer propor CPI no órgão. Pois é, gente, eles estão acima de tudo. Eu costumo dizer que eles são os deuses do Olimpo, né? Os juízes do Olimpo. O senador estreante Alessandro Vieira, do PPS, disse que vai reapresentar à mesa do Senado na retomada dos trabalhos o pedido de comissão parlamentar de inquérito para investigar os tribunais superiores de justiça, no momento arquivado. O pedido da CPI da Lava Toga, como ficou mais conhecida, foi protocolada na primeira semana de fevereiro, com as 27 assinaturas necessárias para sua abertura. Porém, dois senadores retiraram o apoio e o presidente Davi Alcolumbre determinou o arquivamento. Vocês sabem, né? Os dois senadores, um deles foi aquela senadora Cátia Abreu, né? Que depois de trocar uma ideia, né? Bater um fio com Gilmarzinho Mendes, né? Por telefone, uma hora para outra, assim, sem mais nem menos, resolveu tirar o nome dela da lista. E o Alcolumbre já tinha declarado que nem se fosse o último dia dele, ele colocaria essa CPI para andar, né? Enfim, vamos ver o que vai dar aqui, gente, porque a pressão é grande. Vamos à matéria. Pula isso, pula isso, pula isso. Aos 43 anos, casado e com 3 filhos, o ex-delegado de polícia por 18 anos foi eleito então na rede com 470 mil votos e despesa de 70 mil reais, derrotando caciques da política sergipana, gente. 70 mil conto, passou o rodo, o povo queria uma coisa nova. Ganhou com a proposta de CPI imediata visibilidade. Alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, na segunda tentativa pela Lava Toga, Vieira vai incluir um voto vista do ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal. Proferido no habeas corpus 79.441, o voto diz que nem todos os atos do Poder Judiciário estão excluídos da investigação parlamentar. Bom, pessoal, vamos ver aqui um trechinho do bate-bola aqui entre o jornalista e o senador. Vamos lá. Jornalista, né? Quando eu falar pergunta, você já sabe que é o jornalista. Quando eu falar resposta, você já sabe que é o Vieira. Então, vamos lá. Pergunta. Por que o senhor vai reapresentar a proposta? Bom, resposta. Porque a caixa preta da cúpula do Poder Judiciário nunca foi aberta. Ela se blinda de forma severa. É o único dos poderes que continua intocável. E isso é ruim para a democracia, né? O engraçado, gente, é que eu trago um outro vídeo aí que a Gleisi Hoffmann critica, né? O poder na mão, né, do executivo. Mas ela não critica o poder absoluto na mão do STF, que a gente sabe que o STF tem tentado, né, tirar o Lula da cadeia disfarçadamente aí, mas tem sido difícil. Vocês lembram aí de alguns episódios, né? Mas aí desse daí ela não critica, engraçado. Mas vamos lá. Pergunta. O seu foco é a cúpula? Resposta: sim. A base do judiciário hoje, por causa do Conselho Nacional de Justiça, é superfiscalizada. Tem método, tem transparência. E a cúpula, não. Pergunta, por exemplo. Resposta: os ministros do Supremo não estão sequer submetidos a prazo. E em vários pontos, nem mais a lei. E eu acho... nem mais a lei, eles são intocáveis. Eu acho interessante essa colocação dele aqui, porque ele tem razão, gente. Vocês veem,
Os ministros pedem vista em alguma coisa e o negócio se perde, se acaba, some, desaparece, passa anos e o processo fica empacado, não anda. Quando eles não têm como livrar alguém assim diretamente, que eles falam, não, vamos pedir vista. Aí um pede vista, põe embaixo do braço, vai para casa e deixa para lá e até se perde o processo e fica, porque não tem prazo para ele devolver. Tá errado isso daí. Pergunta: a Constituição garante o pedido de impeachment de ministros do Supremo ao Senado? Resposta: não é suficiência? Oh, perdão, desculpa, eu li errado aqui, gente. A Constituição garante o pedido de impeachment de ministro ao Supremo? Não é suficiente? Duas perguntas aqui, né? Bom, vamos lá, resposta: a única forma de tirar um ministro é o pedido de impeachment, processado e julgado pelo Senado. Só que não funciona. Tem 28 pedidos arquivados sem terem sido apreciados. Aí, gente, só o impeachment resolve? Não resolve. Tem que ter outra coisa. 28 pedidos entalados lá, ninguém faz nada. E pergunta: e em que medida uma CPI resolveria isso? Resposta: criando um clima para que a cúpula seja forçada a se abrir. É perfeitamente viável. Tem um voto vista do ministro Celso de Mello dizendo que pode ter CPI para tratar do judiciário. O que não pode é tratar de decisões de mérito, e não é isso que a CPI se propõe. Pergunta: a que ela se propõe? A produzir informação consistente sobre dados que nós não temos hoje. Pergunta: por exemplo? Resposta: saber com clareza o que leva o Supremo a retardar um julgamento por uma década. É um problema estrutural, tá? Que eu ia pulando aqui. Pergunta: teremos então, por exemplo, que o ministro Dias Toffoli, atual presidente, seria chamado à CPI? Pergunta, né? Uma resposta. Para explicar isso, vamos à resposta. Ou ele ou aquele que tenha o estoque de processo mais aberrante, porque o objetivo final da CPI é gerar um relatório que possa substanciar e subsidiar projetos de lei. O ministro Marco Aurélio é o recordista em acumular habeas corpus. Ele também iria, certamente, ele seria chamado a esclarecer. O objetivo é entender, levar transparência, buscar soluções. Bom, pergunta: isso não vai atrapalhar a governabilidade? Ou é isso que o senhor quer? Gente, eu achei essa pergunta idiota. Olha, eu vou repetir de novo a pergunta do jornalista, cara. Fala se um cara desse não tá com segundas intenções numa pergunta besta dessa. Só. Isso não vai atrapalhar a governabilidade? Só aqui já tava bom. A pergunta teria ficado perfeita. Aí ele complementa: ou é isso que o senhor quer? Cara, é muita idiotice o repórter, não? Ele deixou uma pergunta que seria muito bem-vinda, transformou ela numa idiotice. Mas vamos lá. Eu não consigo ver... Resposta, né? Eu não consigo ver nenhum risco à governabilidade. O Brasil passou por impeachment. Teve presidente com 2 denúncias de corrupção nas costas. Passou por uma eleição em que o principal candidato foi esfaqueado. Tem ex-presidente condenado e preso. E a democracia continua funcional. Cara, eu gostei da resposta. Matou o cara, é bem empregado. Perguntou, recebeu na lata para largar de ser de idiota. Vamos lá. Pergunta: o senhor vislumbra, caso seja aprovada, que algum desses ministros atenderia à convocação? Resposta: é uma situação que a gente vai ver na prática. O fato de estar ocupando cadeira, mesmo na mais alta corte, não garante imunidade. Essa CPI é uma demanda da sociedade e o legislador está aqui para materializar as demandas da sociedade. Agora, outra pergunta, gente, idiota que o cara faz aqui. Porque um cara como jornalista, ele tem acesso a essa informação, ao público, a ideia do público, o que o público pensa, o que o povo quer e o que o povo deseja.
É ser um jornalista muito pancada, o cara não tem a noção da pergunta que ele faz. Olha só. O senhor tem algum dado sobre a demanda da sociedade a essa questão específica? Cara, não, o cara prometeu nas eleições dele que seria a primeira coisa que ele ia fazer. O cara é eleito com 400 e lá vai cacetada de 1000 votos, justamente por causa dessa promessa. E ainda o jornalista faz essa pergunta? Ô, gente, pelo amor de Deus, cara. Resposta: não. Mas qualquer filtro de análise vai colocar como ponto de resistência a transparência na cúpula do judiciário. Deixa eu ver aqui. Pergunta: o senhor não está generalizando? Não. No caso do STF, você tem o descontrole do tribunal como um todo. Ah, gente, só voltando aqui rapidinho, aquela questão dele perguntar lá se a sociedade apoia ou não. O que você acha? Tem que abrir a CPI do STF? Tem que abrir a caixa preta do STF ou não? Coloca nos comentários aqui, que é pra gente aumentar os dados para esse jornalista, que é pra ele ter uma noção, já que ele não consegue vislumbrar. Comenta aí. Abre ou não a caixa preta do STF? O que vocês acham? Vamos continuar. Quem sabe ele não vê esse vídeo e acaba tendo alguns dados que favoreçam a pesquisa dele. Bom, voltando aqui. Não. No caso do STF, você tem o descontrole do tribunal como um todo. São milhares de processos. Pedidos de vista sem volta. Aquilo que eu acabei de falar agora para vocês. São processos que eles pedem vista, ó, e esquecem, ficam lá parados. Pergunta: mas em que uma CPI iria resolver isso? Ô, idiotice. Outra pergunta idiota, gente. Mas tudo bem, vamos lá. Ela traz os dados e busca uma solução concreta. As mazelas do Supremo são fartamente conhecidas. Os dados são públicos, estão à disposição. Não é... Isso foi a pergunta dele, né? Aí a resposta: não é tão transparente. Só a CPI faz uma produção de conhecimento mais qualificada. Pode servir para embasar projetos de lei e investigações que se tornem necessárias. Podem surgir investigações? Pergunta. Sim, resposta. Por exemplo, ainda não se tem um cruzamento sobre como funciona a correlação entre duração do processo e escritórios de advocacia. Pergunta: este ponto não entrou no seu primeiro pedido. Vai entrar no segundo? Resposta: estamos trabalhando nisto e também em atividades econômicas exercidas por ministros e não acobertadas pela lei orgânica da magistratura. Pergunta: os advogados também seriam convocados à CPI? Resposta: é uma possibilidade. Pergunta: o senhor imagina, por exemplo, que um Sérgio Bermudes possa comparecer? Esse é o cara que é sócio da... vamos lá. Resposta: com certeza, é um grande advogado, de quem a esposa do ministro Gilmar Mendes é sócia. Talvez a referência para a convocação seja esta. Pergunta: o que mais entraria em relação aos ministros do Supremo? Resposta: a liminar do ministro Luiz Fux mantendo o auxílio moradia por 4 anos até ser negociada por um aumento salarial. Pergunta: mas aí já é entrar no mérito da decisão, não? Resposta: não. Isso, na prática, é extorsão, ainda que seja uma palavra dura. A liminar que permanece no tempo é obstáculo para a prestação jurisdicional, porque impede o plenário de apreciar. Pergunta: o ministro Luiz Fux dirá até o fim dos dias que tem o poder constitucional de dar a liminar. Resposta: ele tem prazo regimental de 2 sessões para devolver. Não devolvendo, precisa explicar por que não devolve. Aqui. Continua. Continua a resposta ainda. O Supremo não cumpre esse prazo de 2 semanas. A CPI quer encontrar um parâmetro que seja sério para ser efetivamente cumprido. A justiça tem que ser certa, previsível e não pode ser loteria.
Bom, gente, tá aqui a matéria, né? Eu achei algumas perguntas meia bobagens, né? Coisa que até eu e você que está assistindo aqui o vídeo, que você sabe, gente, se nós sabemos, como é que o cara faz? Eu nem vou repetir as perguntas, nem vou repetir. Mas tá aqui, o importante dessa matéria é que nós estamos prestes a ver a caixa preta da CPI do STF ser aberta. E com tantas liminares, processos, com tanto pedido de vista, com tanto mandado de soltura, habeas corpus aí meio esquisitos, está mais do que na hora de trazer transparência ao público brasileiro. Afinal de contas, o STF é quem nos representa. E já que eles nos representam, eles têm a obrigação de dar satisfação para nós, pois precisamos saber de que maneira estamos sendo representados, correto? Brasil Notícias trazendo a informação até você.